Oi, gente. Eu sou o Rodrigo Silveira, CRO aqui na Uba. Hoje a gente está aqui para mais um Uba Convida. O Uba Convida é uma websérie mensal onde a gente convida clientes e parceiros para discutir temas relevantes no mercado de real estate, people, cultura e muito mais. E o nosso grande objetivo aqui é compartilhar alguns cases de sucesso que a gente vê com os nossos parceiros. Para quem não conhece, a Uba é a maior rede de escritórios flexíveis por assinatura na América Latina. A gente conta com mais de 2.000 espaços de trabalhos cadastrados na nossa plataforma, em mais de 300 cidades do Brasil e principais capitais da América Latina. O episódio de hoje vai ser muito interessante, eu estou muito ansioso por essa conversa, porque a gente vai falar de um tema que eu pessoalmente gosto muito, que é de cultura empresarial, e discutir os impactos de uma cultura forte em produtividade, flexibilidade e tudo mais. A nossa convidada de hoje é a Lígia Chimisso, People Partner Manager da Neon, uma das maiores fintechs do Brasil, com mais de 25 milhões de clientes e que vem se tornando cada vez mais uma referência no mercado quando o assunto é cultura. Bem-vinda, Lígia. Para começar, eu queria te pedir para que você se apresentasse, contasse um pouquinho mais sobre você, sua trajetória. E aqui na Uba a gente tem um costume de sempre perguntar para as pessoas, para os nossos colegas e amigos, qual o seu Uba, né? O que te ajuda a encontrar aí um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Legal. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Uba, por convidar a gente, né? Eu representando aqui Neon. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na Neon, tanto em termos, né, do nosso Neon em todo canto, que é o nosso modelo de trabalho que tem funcionado super bem, quanto também falar um pouco sobre cultura Neon. Eu estou na Neon há 2 anos, eu entrei aqui para cuidar inicialmente primeiro da vertical de engajamento e experiência, depois eu assumi, né, o time ampliado, digamos assim, também olhando para as áreas de comunicação interna, marca empregadora, carreira e aprendizagem e liderança, programa de entrada também, e além de diversidade. E recentemente eu fiz a movimentação para o time de HRBPs, então faz 2 meses aí, mais ou menos, que eu estou atendendo as áreas de produto, design, segurança e corporate IT dentro de engenharia. Meu Oba, eu gosto muito, inclusive, do modelo de Neon em todo canto, porque fornece para a gente muita flexibilidade, né, para a gente... Eu falo que vida pessoal, vida profissional, na verdade, é tudo junto e misturado para mim, e é como funciona para mim. Então, eu gosto muito dessa flexibilidade de poder viajar com as minhas cachorras e poder ficar num hotel e num coworking trabalhando, e ter essa flexibilidade de praticar os meus esportes, que é uma outra coisa que eu faço bastante aí para o meu equilíbrio. Eu pratico polidense há 5 anos e yoga há mais de 10 anos. Então, são 2 esportes aí que eu faço bastante e que esse modelo também, né, me dá essa flexibilidade de adaptar os meus horários. Muito bom, muito bom. Assim que a gente sempre fala de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mas não, é uma vida só, né? A gente é um ser único e é muito bom quando a gente consegue, de fato, equilibrar e não precisa olhar para as coisas como coisas separadas. Muito bom. Lígia, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre a Neon. Eu sei que, né, muita gente aqui já conhece a Neon, mas conta um pouquinho para a gente como presença, momento de empresa, como vocês estão estruturados, e aí depois a gente entra um pouco mais no detalhe de números. Neon, então, aí, como você bem apresentou, né, a principal fintech do brasileiro trabalhador, a gente vai fazer 8 anos, agora em julho, e a gente nasceu com o propósito de tornar a vida financeira das pessoas, né, melhores e mais fáceis. Então, a nossa história começou com o Pedro, que é o nosso fundador e ainda CEO. Ele é uma história muito curiosa, que inclusive está no nosso site, aí não sei se, né, todo mundo sabe, mas ele vendia biquínis na praia. E ele ficou R$1 negativo no cheque especial, e o cheque especial cobrou R$47, como a gente sabe muito bem, né? Bancos cobram taxas muito abusivas. E ele ficou puto, falou, isso aqui é um absurdo, vou abrir um banco que não tem as taxas, né? E assim surgiu a Neon com esse propósito, então, de primeiro fornecer caminhos de crédito mais justo para as pessoas que normalmente não têm acesso ao crédito, né, em grandes instituições bancárias, mas também facilitar a vida através dos nossos serviços e acessibilidade aí, não só pensando em diversidade, mas também em aplicativos com uma qualidade igual, né, ou superior aí aos nossos concorrentes, mas com muito mais facilidade de acesso para a população que a gente fala aí, que é o brasileiro, o trabalhador que está no corre. Então, inclusive, esse é uma das principais razões, assim, pelas quais eu gosto muito de trabalhar aqui,
porque a minha vida pessoal também foi pautada, né, por oportunidades que eu não tive financeiras e que foram cedidas, e eu entendo que hoje eu estou aqui muito por causa disso, então eu acredito muito no propósito aí da empresa também. Hoje nós somos 1.600 Neowners, como a gente carinhosamente chama aqui os nossos funcionários, mais de 60% está fora da cidade de São Paulo. A gente também tem o modelo remoto internacional, então a gente permite que todo Neowner passe até 5 meses por ano trabalhando de outro país, né? E isso é muito legal porque dá para as pessoas a oportunidade de fazer um intercâmbio, de fazer uma viagem mais longa. E além disso, também a gente tem contratação no exterior, né? Então hoje a gente tem mais ou menos 20 pessoas contratadas no nosso CNPJ fora do Brasil e que não fala português, né? Muitas pessoas aí começando a trabalhar com a gente, então estão passando por esse momento cultural também de ampliar nossas fronteiras globais. Então, a parceria aí com a UBA também é muito importante nesse sentido. Muito legal. Adoro que quando você começou a apresentar a Neon, uma das primeiras coisas que você já falou, e aí imagino que isso venha muito do Pedro também, vem do propósito de ajudar esses microempreendedores, os trabalhadores, e acho que, imagino que, e quando a gente tem um propósito forte, isso diretamente se liga acho que ajuda bastante a criar essa cultura, uma cultura forte também, porque tem ali algo em comum com que as pessoas se conectam. Acho que, em geral, isso costuma ser uma base para uma cultura forte, né? Perfeito, com certeza. Não, legal. Você comentou um pouco, né, sobre o modelo de trabalho e já deu uma pincelada sobre, né, algumas políticas que vocês têm. Não sabia sobre essa que as pessoas podem passar até 5 meses fora do Brasil. Achei muito, muito legal. Mas, né, acho que quando a gente fala de modelo de trabalho no cenário pós-pandemia, isso acho que é um tema recorrente, quente, várias empresas discutindo ou tentando buscar um modelo de trabalho ideal, o que eu pessoalmente aqui não acredito que exista um modelo de trabalho ideal, né? Na verdade, diferentes empresas têm diferentes necessidades e mesmo dentro de cada empresa, diferentes times têm diferentes necessidades. Mas conta um pouco para a gente de como é o modelo de trabalho atual da Neon, ele foi sempre assim, como ele vem evoluindo ao longo do tempo. Boa. A gente, como qualquer outra empresa, a Neon tem sede em São Paulo, né? Então, inclusive eu sou de São Paulo, mas hoje eu moro em Porto Alegre, tem essa flexibilidade. A gente tinha 2 escritórios em São Paulo antes da pandemia, né? A gente ia no modelo 100% presencial. E aí, depois que a gente, né, começou a voltar ao modelo ali, né, começamos a pensar como toda empresa, qual seria o nosso modelo ideal. Entre 21 e 22, a gente fez toda uma pesquisa interna, a gente vai entender o que os nossos Neowners naquela época entendiam do movimento que a gente fez de trabalhar 100% remoto, e a gente entendeu que estava funcionando super bem e que era um dos nossos principais assets aí, quando a gente pensa, né, tanto em cultura quanto marca empregadora mesmo. Então, a gente definiu o nosso modelo Neon em todo canto. Isso aconteceu ali no final de 2021 para 2022. E a gente definiu as nossas regras de ouro, né? Ou seja, para funcionar no modelo remoto, a gente tem que garantir, acho que uma das principais, talvez, crises, vamos colocar assim, né? Desafios que as empresas colocam é justamente manter a cultura. Como é que a gente faz isso, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente estabeleceu foi um ritual de alinhamento que é como se fosse o nosso All Hands, né? Mas aqui por conta do nome Neon e tudo mais, a gente chama de All Lights, que é um ritual que a gente tem mensalmente, onde a gente fala sobre os nossos atingimentos tanto das nossas metas, quanto a gente dá um aprofundamento, né, nos produtos e nas iniciativas que a gente tem como foco para aquele quarter, né, para aquele semestre. E também fala muito sobre temas de cultura e temas de pessoas. Esse é um ritual que a gente faz para toda a empresa, e é aberto para todo mundo também. A gente tem um canal ali no Slack que a gente fica ao vivo acompanhando os comentários e perguntas das pessoas. Então, é muito importante, né, manter esses rituais e simbologias da cultura para a gente conseguir manter isso mesmo estando remoto. Você falou um pouquinho sobre evolução, né? Eu acho que a gente vem evoluindo, como eu contei, né, anteriormente, assim, a gente passou de ter um modelo, de formalizar um modelo de trabalho remoto, né, não em todo canto, e aí a gente começou a fazer essas evoluções, então, permitir um remoto internacional, depois começar a contratação efetivamente fora do país, né, e tudo isso
exige da gente aqui como área de pessoas, que a gente chama de Teamx, a nossa área de pessoas, adaptações não só de processos, mas de como os times operam. Então, por exemplo, quando a gente passa a ter pessoas em diferentes fusos horários, independente de ser uma contratação fora ou ser uma pessoa que é contratada pela Neon Pagamentos, mas está temporariamente morando em Portugal, né? A gente tem que adaptar o fuso horário do time. Então, a gente tem evoluído cada vez mais num formato de trabalho assíncrono também. Então, produção de documento, né? Colaboração assíncrona. A gente acredita muito nesse formato e que não necessariamente a gente precisa estar ao vivo, como a gente está aqui nesse momento, para tomar uma decisão ou fazer algum tipo de discussão. Então, eu acho que esse é um dos principais... uma das principais evoluções que o nosso modelo fez, inclusive uma das regrinhas ali de ouro, né, que eu comentei, é o respeito pelo tempo das pessoas, né? Então, a gente preza muito isso aqui dentro também. Não, muito legal. Essa colaboração assíncrona, acho que é algo que a gente, aqui na UBA mesmo, a gente tem muito disso, mas é um processo de construção, exige de fato, tipo, ferramentas que possibilitem isso, mas acho que é um processo também que à medida que vai evoluindo, diferentes times vão se reagindo e adaptando a esse modelo, mas de fato é um modelo que traz bastante eficiência. Eu acho que principalmente de tempo, o que a gente vê aqui, e aí queria te ouvir também, imagino que seja assim também, mas, né, acho que no modelo em que a colaboração é sempre síncrona, né, tipo, acaba decisões que potencialmente poderiam ser tomadas em uma velocidade mais rápida, acabam se atrasando, porque até eu achar a agenda de todo mundo que precisa estar numa reunião para tomar uma decisão e trazer todo mundo ali, e eventualmente não é nem todo mundo que vai contribuir para aquela decisão, isso acaba afetando bastante a produtividade e a agilidade de algumas coisas. Claro que tem aquelas decisões talvez mais críticas e cruciais que precisam de certa discussão e colaboração, mas tem muita decisão que pode ser tomada no assíncrono também, né? Com certeza. Não, legal. E acho que, e aí olhando para essa evolução e o modelo que vocês estão hoje, o Neon em todo canto, né? Então, entendo que, né, vocês são uma empresa que se posicionam como remote first. O que isso trouxe de benefícios para vocês desde que vocês fizeram essa migração? E aí também acho que a gente pode engatar quais são os principais desafios. Acho que você comentou um pouco, né, dessa comunicação assíncrona, fuso horário, encaixar as ferramentas, mas o que vocês também têm encontrado como desafios nessa linha? Bom, acho que o principal benefício é bem o que eu falei no começo da minha apresentação, né? É a possibilidade de você ter flexibilidade efetivamente e se organizar da forma que melhor funcione. A gente tem aqui na Neon uma pesquisa de pulso mensal, e uma das dimensões dessa pesquisa é, inclusive, o modelo de trabalho. E aí, desde que a gente lançou o Neon em todo canto, a gente tem as maiores notas, né, da pesquisa, sendo a dimensão de modelo de trabalho. A gente sempre fica ali com 9,5, 9,6, 9,7 de 10. E a maior correlação que a gente consegue fazer com essa pergunta é justamente sobre o bem-estar, né? Então, você poder E aí, eu acho que bem-estar e flexibilidade, como você bem trouxe, é muito pessoal, né? Varia muito de pessoa para pessoa, mas desde poder se mudar, por exemplo, no nosso time tem o Rafael, que o sonho dele era morar na praia, ele se mudou para Ubatuba, ou estar mais perto da família, ou ver o filho crescer, né? Ou poder ter mais flexibilidade de estar com os pets, enfim. Então, esse bem-estar varia de cada um, mas a gente vê que esse é o principal impacto positivo de poder fazer um exercício na hora do almoço, né? E aí vai de cada um. Em termos de desafio, eu acho que, assim como qualquer coisa que te dá flexibilidade, te exige uma responsabilidade, né? Já dizia a frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. Eu acho que a flexibilidade não é diferente, né? A gente exige uma maior organização prévia do que alguém te dizendo que você tem que estar sentado na sua mesa no escritório das 8 às 18, né? Então, quando você tem maior flexibilidade também, você precisa se organizar melhor, por exemplo, definindo datas previamente para a gente se encontrar, né?
Acho que no formato presencial, a gente tem muitas oportunidades que elas são criadas ali pelas pessoas se trombando no escritório, tomando aquele cafezinho, e no virtual a gente precisa criar esses momentos, né? Então, acho que, inclusive, o nosso papel como HRBP, já falando dessa minha nova cadeira, é influenciar as lideranças para criarem esses momentos com os times, né? E não só o one-on-one individual, mas também momento de troca com o time que não seja só falar de trabalho. E eu acho que o outro ponto que eu comentei também, né, é essa questão de a gente aprender a trabalhar de forma síncrona, né? Ou seja, nem tudo a gente precisa estar numa agenda, todo mundo junto para tomar uma decisão. Então, como é que, quando eu estou nesse momento que eu estou tomando, entre aspas, o tempo de uma pessoa, eu preciso me organizar melhor para aproveitar esse momento da melhor forma possível. Então, coisas que a gente pratica aqui na Neon. Eu vou mandar uma agenda, não preciso mandar uma agenda de 1 hora. Talvez eu possa fazer um documento assíncrono, compartilhar com as pessoas já comentam no documento no momento que elas puderem, e a gente usa essa agenda para definir, né, e tomar decisões. Então, quando eu mando o invite, eu mando claro, né, qual é o tema dessa agenda, e na descrição eu coloco o que é esperado de cada um, qual é a pauta, o que eu quero com essa agenda, e por que eu estou convidando essas pessoas, e qual que é o documento de apoio que eu tenho para essa reunião acontecer. Então, cada vez mais a gente tem trabalhado melhor dessa forma. Acho que esses são os desafios. Mas, na nossa opinião, são desafios que, se a gente for falar do trade-off, compensa, né, a gente manter esse modelo. Não, muito legal. Assim, eu acho que é o que eu falei lá no começo. Acho que não existe o modelo perfeito, mas eu acho que é muito dessa avaliação né, do trade-off entre os benefícios e desafios. Acho que você tocou num ponto de encontros presenciais, e aí eu queria explorar um pouco mais esse ponto, porque eu sei que vocês promovem essas agendas, além dos, óbvio, você comentou sobre a All Lights mais cedo, e apesar de ser feito remoto e com pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, eu sei que vocês têm uma agenda bem forte de, ainda assim, incentivar com que as pessoas se encontrem. E conversando com muitos clientes aqui também, e parceiros, quando a gente entra nesse tema de desafios, acho que uma coisa que muitas, para não dizer, talvez até, acho que a maioria dos líderes e empresas trazem, é exatamente essa preocupação de, ok, a gente pode ter rituais, a gente pode promover encontros virtuais, mas a conexão ali, né, face to face, os encontros, aquilo que acontece pós-encontro, antes do encontro, e passar momentos juntos de troca, acho que é o que todo mundo, talvez é a maior preocupação quando alguma empresa atua no modelo que é 100% remoto ou remote first, e é o que muitas vezes fazem com que algumas empresas se movam mais na direção até de criar políticas, de definir dias da semana que as pessoas precisam se encontrar. Sim. Sei que não é o caso da Neon, mas como que... primeiro, eu acho que talvez a pergunta é, você também acredita na importância da conexão ao vivo ali, nesses encontros? Que eu acho que eu já sei a resposta. E se sim, como que vocês endereçam isso? Como que vocês fazem aí na Neon para promover esses encontros também, essas trocas também ali em vida real, por assim dizer? Legal. Eu acho que quando a gente fala desses encontros presenciais, a gente está falando muito sobre conexão, né? E dando um passo atrás, eu acho que a gente, como ser humano, a gente tem a necessidade de conexão, mas além da conexão, a gente tem a necessidade do pertencimento. Eu acho que todo mundo já teve em alguma situação na vida que estava no ambiente, que você estava presencialmente, né, com pessoas, e não se sentia pertencente, não sentia que fazia parte daquilo, né? Então, eu acho que, para além de estar juntos fisicamente, o que impulsiona a cultura das empresas é justamente esse senso de pertencimento, que não é você estar ou não fisicamente com outras pessoas que, né, naturalmente você vai sentir. Por isso eu acho que os nossos encontros presenciais, eles precisam, como eu falei, né, na pergunta anterior, ser muito intencional e ser muito planejado. Eu acredito que as empresas que adotam um modelo híbrido, em que se determina, né, quais dias da semana um time precisa ir para o escritório, eu acho como você disse, né, modelos funcionam ou não para diferentes empresas, não tem certo ou errado.
Mas eu acho que para estar presencialmente no escritório, só pelo fato de estar fisicamente juntos, fazendo algo que a gente poderia, né, tá fazendo de casa, continuar cada um no seu computador fazendo sua coisa, né, eu acho que é mais por uma formalidade do que por uma intencionalidade em a gente estar presente. Então, aqui na Neon, a gente acredita muito ao contrário, né, se a gente vai para o escritório, ou se a gente vai para algum coworking, né, no Oba, ou alguma sala aí de reunião, a gente vai com o propósito de estar junto. Então, já seja para um team building, já seja para gerar algum tipo de conexão, já seja para fazer alguma reunião com um tema que a gente entende que uma troca presencial vai ser mais benéfica do que fazer online. Então, acho que isso é muito importante. E volta naquele ponto que eu falei do planejamento prévio, né? A gente precisa se organizar para fazer isso de forma intencional. Concordo, né? Acho que o ponto acho que sim, é importante, mas não é só o fato da gente estar junto, né? A gente precisa ter uma intencionalidade por trás. Não, concordo 100% também, assim, acho que essa intencionalidade talvez é o que é a chave ali que faz de fato as coisas funcionarem independente do modelo, assim, né, tipo, ir por ir não tem, óbvio, acho que mesmo quando as pessoas, o simples fato de estar junto, óbvio que tem alguns benefícios, mas aí também volta naquele ponto do trade-off, mas quando vai com um propósito claro, com uma intenção clara, acho que os encontros tendem a ser muito mais produtivos. Eu acho que tem um outro aspecto, né, que é assim, na Oba a gente tem tanta opção de agendar espaços compartilhados quanto mesas individuais, né, e a experiência que eu tive, assim, principalmente acho que em áreas que trabalham de forma mais criativa, é que quando a gente está exposto a um ambiente diferente, a gente ativa áreas do cérebro que normalmente a gente não ativa, eu saindo da minha sala e sentando aqui no meu computador, no mesmo escritório que eu vejo todos os dias igual, né. Então, eu acho que o fato também da gente ter essa possibilidade do Neon, né, não só, eu acho que agendar os espaços da UBA não é só para esse momento de estar junto, mas eu acho que também, né, eu estou numa viagem, ou eu estou mesmo na minha própria cidade, mas eu quero ter um insight diferente, eu quero ter um estímulo diferente, né? Eu posso agendar um espaço individual simplesmente para conhecer um café, comer uma coisa diferente naquele dia. Eu acho que isso fortalece também, né, a gente ser mais criativo, a gente oxigenar um pouco a nossa mente para o trabalho, que às vezes, seguindo uma rotina normal, a gente não teria essa oportunidade. Não, muito legal, concordo 100%. Inclusive, isso me faz lembrar, eu não sei se você já leu ou se quem o pessoal que está assistindo conhece, tem um livro chamado Happiness Advantage, que fala muito, acho que o conceito basicamente ali, né, talvez uma quebra de paradigma que fala assim, em geral as pessoas quando olham para o mundo corporativo ou para o trabalho, associam a felicidade como sendo um resultado, se eu trabalhar muito, se eu tiver uma carreira de sucesso, aí eu vou ser feliz. E essa teoria, na verdade, que é baseada em vários estudos, puxa muito o contrário, que na verdade a felicidade é a causa do sucesso e não necessariamente consequência. Então, que uma pessoa feliz, uma pessoa que está se sentindo bem naquele ambiente, uma pessoa que tem um olhar mais positivo sobre as coisas, exatamente ativa partes do cérebro que fazem daquela pessoa que desperta uma maior criatividade, maior produtividade, uma melhor habilidade de tomada de decisão, que consequentemente levam a melhores resultados, melhores tomadas de decisão e consequentemente tendem a levar a um sucesso. Então, e aí o livro também coloca um ponto muito legal da importância exatamente das conexões e de estar junto e de como o ambiente ao nosso redor tem um impacto tremendo no nosso bem-estar e, consequentemente, na nossa produtividade, na nossa capacidade de produzir. Inclusive, eles fazem algumas analogias interessantes, não necessariamente analogias, mas né, nós, em geral, passamos aí pelo menos 1/3 do nosso dia no nosso ambiente de trabalho, qualquer que ele seja, pode ser desde casa, em um coworking ou no escritório, mas a gente está ali trabalhando, em geral, pelo menos 1/3 do nosso dia. Então, se a gente assumir que tem o outro terço que a gente está dormindo, se todo mundo está seguindo ali a recomendação de dormir 8 horas por dia,
Então, pelo menos metade do nosso dia, a gente está num ambiente de trabalho. Então, para as empresas pensarem em como fazer desse ambiente um ambiente que exatamente traga esse bem-estar e proporcione e façam que as pessoas se sintam bem, uma chave, é um elemento muito importante para o bem-estar mesmo físico e mental daquela pessoa, que consequentemente faz daquele indivíduo um indivíduo mais produtivo e que vai atingir melhores resultados. E quando a gente soma tudo isso, é o negócio da empresa que está indo melhor, porque está todo mundo se sentindo bem, todo mundo produzindo mais, todo mundo se conectando e sendo mais criativo e por aí vai. Perfeito. Então, só uma pausa aqui, parênteses, porque eu acho que a tua fala me fez lembrar desse conceito e que acho que fala muito, né, da importância das conexões e de promover essas conexões de forma intencional também. Com certeza. Não, mas legal. Mas aí acho que aproveitando o gancho, então, e você falou muito sobre, né, para promover esses encontros presenciais, sobre intencionalidade, planejamento. Conta para a gente um pouco, talvez um pouco mais no detalhe, como vocês fazem isso. E aí, claro, aproveitando o gancho aqui, como que a Oba ajuda a Neon a fazer desses encontros, a fazer esses encontros possíveis quando vocês têm pessoas espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Legal. A gente fez uma iniciativa no ano passado, inclusive, né, voltando a falar do Pedro, nosso fundador e CEO, que o nosso modelo chama, como eu falei, Neon em todo canto, e a gente fez uma brincadeira aí com o jogo de palavras, a gente chamou de Pedro em todo canto. Então, ano passado, o Pedro viajou bastante. A gente fez um estudo, né, de onde estão majoritariamente os nossos neoners fora de São Paulo, e a gente entendeu ali algumas cidades, como Salvador, Rio de Janeiro, BH, e aí a gente organizou do Pedro passar um dia, né, conversando com os neoners dessas cidades, então a gente agendou com vocês, e aí eu acho que eu preciso fazer um parênteses aqui, né, o apoio também que o time da Oba tem com a gente, né, então a Fran, o Saulo, a Maria, nos ajudam muito ali no dia a dia, de organizar esses momentos, né, acho que não só o espaço, garantir que eles entendam certinho, assim, qual que é o público, qual que é o objetivo do evento, qual que é a duração, se vai precisar de coffee break ou não. Então, todo esse apoio mais logístico, operacional, que é uma carga que ficaria com a gente, é muito bom ter o apoio de vocês para isso. Eu acho que é uma dos lados muito positivos aí da parceria. Então, com isso, o Pedro viajou, né, ano passado, e a gente fez o Pedro em todo canto, a gente teve conversas muito bacanas, inclusive ideias de melhorias dos nossos serviços e produtos que surgiram dessas conversas. Inclusive, ali em BH, teve uma que a gente já pegou para fazer como quick win, já entregou ano passado. Então, foi bem legal, né? De novo, essas trocas presenciais intencionais que acontecem aí nos espaços de vocês e permitem, né, que a gente tenha esse momento aí com o Pedro. Esse é um exemplo, né, de como a gente usa. No demais, assim, como eu falei, né, o nosso time de HRBP tem muito essa função de incentivar as lideranças. A gente não tem uma padronização para todas as áreas dos rituais que as áreas deveriam ter, mas a gente sim incentiva, né, que as lideranças, além desse All Lights mensal, de tempos em tempos, aí de 2 meses, 3 meses, façam encontros presenciais com os times, e aí a gente tem um centro de custo alocado para isso, né, tanto dentro das áreas como um orçamento destinado dentro da nossa área de pessoas, que a gente faz a gestão. E aí, claro, né, às vezes tem times que mudaram de estrutura, então eles estão mais críticos para fazer esse tipo de encontro presencial, ou teve alguma mudança importante de liderança, ou está passando por um momento mais crítico ali que a gente identifica na pesquisa de pulso. Então, a gente sempre tem uma ordem ali de priorização. Mas é o nosso papel ali incentivando as lideranças e fica muito no papel da liderança também puxar, né, esses momentos. Todo mundo, a gente divulga aqui nos nossos canais de comunicação interna, tem livre acesso ao Oba, né, então é só entrar ali realmente na página de vocês e agendar, e contar com o nosso time de HRBP para construir conteúdo, enfim, para efetivamente colocar essa intencionalidade. Que legal. E como foi, acho que você já tocou um pouco nisso, mas só para a gente voltar, como foi o processo o que motivou a parceria lá atrás, né? Acho que a gente está juntos aí desde final de 2021, início de 2022, mas o que motivou a parceria e como tem sido até agora?
Acho que o que motivou foi justamente essa visão de que a gente tem o slogan, né, de não em todo canto, que é longe ou perto você é a Neon. Então, eu acho que como qualquer empresa que tem, a gente continua mantendo o nosso escritório em São Paulo, mas é importante que a gente tenha uma base, né? Aquela frase de home away from home, né? Então, tipo, eu tô viajando, quando eu volto para casa, eu tenho aquele sentimento, eu voltei para casa. Então, para a gente era importante que os Neowners também tivessem uma base, quase que um lugar para contar mesmo. Então, digamos, eu tô sem internet em casa, como eu trabalho, né? É importante que a gente tenha esse tipo de apoio. Então, para além de um benefício, eu acho que também é esse olhar por trás, assim, da gente como time de pessoas, de garantir ferramentas e um local de trabalho, né, apropriado para todo mundo. Mesmo em São Paulo, por mais que a gente tenha um escritório, a gente sabe que São Paulo é uma cidade muito caótica, né? Então, às vezes, para chegar no escritório, a gente leva muito tempo. Então, também, né, prover esse tipo de apoio para a galera que está morando lá era importante para a gente. Não, muito legal. Eu estava até atualizando alguns números aqui, só para compartilhar com todo mundo que tá ouvindo. Só no primeiro trimestre desse ano, os Neoners visitaram 138 coworkings diferentes, em 49 cidades diferentes, em mais de 11 estados. Então, é incrível ver essa capilaridade, né? A gente fala muito, óbvio, sobre a capilaridade da nossa rede, mas nada como ver na prática isso acontecendo. Então, é muito legal ver isso, né, na realidade lá mesmo. E acho que, inclusive, hoje é dia de All Lights aí na Neon, né, e tem um encontro acontecendo em 6 cidades diferentes, é isso? Sim, em quantas cidades temos? Em 5 cidades diferentes. Temos Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Londrina e Salvador, além do nosso escritório em São Paulo. Que legal. Muito bom, muito legal. E essa aqui, a gente sempre recebe fotos do pessoal nos eventos e pós-eventos, dá para ver que a galera ama esses encontros também. Muito legal. E aí, acho que talvez mudando um pouquinho de assunto aqui, Lígia, queria pegar um pouco da sua perspectiva também, até como um olhar mais voltado para economia e eficiência quando a gente pensa em espaços, assim, espaço de trabalho. Muitos, né, acho que aconteceu com muitas empresas, a gente pega esse recorte pré-pandemia, durante pandemia, pós-pandemia, os espaços de trabalho mudaram muito, né? Você comentou que pré-pandemia vocês tinham 2 escritórios, se não me engano, em São Paulo. Sim. Então, no modelo 100% presencial. Hoje ainda continua o escritório em São Paulo, mas pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. E a gente falou bastante sobre modelo de trabalho, benefícios, desafios, mas acho que tem um ponto muito relevante aqui também, é que quando empresas pensam em espaços de trabalho, e aí espaço efetivamente dedicado para isso, taxas de ocupação de escritório e tudo, a gente pensa, olhando assim, a gente fala muito que pré-pandemia, né, se a gente considera o pré-pandemia um 100%, durante a pandemia, aquelas empresas que conseguiram entregar partes de espaço, eventualmente reduziram ali para 50%, 40%, 30%, 70% do espaço, e mesmo em um movimento de empresas que incentivam uma maior prática presencial, acho que não necessariamente hoje é o modelo que você precisa voltar exatamente no mesmo 100% de antes, né? Você consegue ter uma economia e eficiência de espaço exatamente por adaptando por diferentes modelos de trabalho, dias nos quais as pessoas vão para o escritório. Qual que é a visão de vocês aí na Neon sobre isso? Entendo que a decisão foi tomada, a decisão de adotar um trabalho remoto foi tomada não só por isso, mas imagino que, né, para todo mundo, óbvio, né, todas as empresas estão aqui buscando a eficiência de recursos. Como que é esse tema para vocês e como que vocês olharam para isso ao longo dos anos? De fato, a gente fez esse trabalho, mas já tem um tempinho, acho que tem 1 ano e meio quase, que a gente devolveu um dos escritórios em São Paulo, né? Então, a gente tinha 2 escritórios, e aí tem 1 ano e meio que a gente está com um só, então a gente fez esse estudo já há um tempo atrás, e aí o que a gente fez foi investir ali, né, em remodelar o escritório que a gente ficou, efetivamente.
Hoje, eu acho que em termos de custo do escritório em si, que obviamente, né, devolver um escritório, a gente tem uma eficiência aí operacional muito grande, a gente entende também que é o próprio custo das próprias pessoas, né, de locomoção, que a gente acaba não tendo. Então, a gente não faz nenhum estudo e nenhum tipo de reporte fixo, permanente sobre esse tema, mas com certeza foi pauta ali, né, quando a gente discutiu a entrega de um dos nossos escritórios em São Paulo. A Neon também tem crescido muito por tanto movimento orgânico quanto de aquisição de empresas, né? E essas empresas normalmente vêm com uma sede também, né? Como aconteceu com uma das empresas que a gente comprou, que tinha um escritório em Florianópolis. Então, a gente sempre passa por esse momento que a gente avalia, né? Como está a ocupação do escritório? E a gente entendeu, por exemplo, em Florianópolis, que a galera que está lá, né, que é um dos nossos principais hubs, inclusive, estava mais utilizando os coworkings do que o próprio escritório, né? Então, a gente está fazendo esse movimento lá também. Ah, que legal. E até, acho que aproveitando esse gancho, em vidas passadas também, eu já participei de fusões e aquisições, e o tema cultura é sempre um desafio, né? Quando você traz uma empresa nova ou junta duas empresas em uma única. Sei que a gente sempre, né, provavelmente, né, isso é um tema que é discutido pré-negócio, mas é sempre um desafio pós-aquisição, pós-fusão. Como tem sido essa experiência para vocês? Como é lidar com um time novo chegando e como manter essa cultura tão forte da Neon, mesmo aí recebendo novas pessoas que trazem com si culturas de outras empresas? Acho que tem uma etapa muito importante que é o processo de onboarding, né? Tanto da nova empresa em si, CNPJ, quanto das pessoas que estão nessa empresa. Então, eu acho que, como eu falei, né, a questão do propósito da Neon é algo que toca bastante as pessoas. Então, acho que em termos de se sentir pertencente a uma causa maior, a gente tem menos dificuldade nesse sentido. O que a gente tem feito, sim, é adaptado os rituais, como eu comentei, né? Então, por exemplo, a gente tem a nossa festa de fim de ano. Ano passado foi a primeira vez que a gente fez a nossa festa em 5 localidades diferentes. Então, além da nossa festa em São Paulo, a gente também fez em Florianópolis, a gente fez em Salvador, a gente fez no Rio de Janeiro, a gente fez em outros hubs. Então, para garantir que todo mundo, né, independente da localização aí geográfica, consiga fazer parte desse momento. Mas é um desafio, né? Realmente eu acho que é um desafio que perpassa o nosso tema aqui de modelo de trabalho, né? Independente de estar híbrido, remoto, presidencial, é um grande desafio mesmo. Não, com certeza. Lígia, super obrigado pelo papo, super obrigado pela parceria. É um prazer enorme para a gente aqui trabalhar com vocês e ajudar a Neon nessa trajetória de crescimento tão expressivo como vocês têm tido. Eu tenho certeza que todo o trabalho que vocês fazem aí como time de People em promover esses encontros, promover essas conexões, estão, né, como eu comentei antes, diretamente ligadas ao resultado do negócio em si. Então, parabéns por tudo que vocês fazem. Acho que cada vez, como eu comentei lá no começo, cada vez mais, mesmo em conversas com outros clientes e parceiros, a gente escuta mais o nome da Neon como uma referência no mercado, quando o tema é não só o negócio da Neon, mas também a cultura da Neon, o que para mim é só mais um testamento de que as coisas estão intimamente ligadas. Obrigado pelo papo, obrigado pela disponibilidade, pela parceria e muito sucesso para vocês. Continuem brilhando, que acho que tem tudo a ver aí com All Lights. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria de sempre. Seguimos aí para mais um ano de encontros intencionais. Acho que ficou essa palavra, né, do nosso papo. Exato. Tá anotado aqui. Para todo mundo que está ouvindo, obrigado também. Acho que esse foi esse foi mais um episódio aqui do Oba Convida. Como vocês podem ver na nossa biblioteca de conteúdo aí, tem vários convidados especiais, temas diferentes que a gente sempre aborda. E até o próximo.
logo mais vem mais novidades por aí. Obrigado a todos.